A meditação de hoje chama-se a oração de intercessão de Abraão, que é exatamente a continuação da catequese da semana passada, de Isaac, filho da promessa. Portanto, depois que Abraão manifestou a sua caridade em acolher aqueles três personagens, que com o decorrer do diálogo, ele compreendeu bem que era o Senhor que estava ali e que falava com ele, e o Senhor, como resposta àquela hospitalidade extremamente generosa, o Senhor confirma e renova a sua promessa de Abraão ter um filho nascido de sua esposa, Sara. E após isto, continua o autor sagrado, claro, já estamos a contemplar o capítulo 18, a partir do versículo 16. Os homens levantaram-se e partiram em direção de Sodoma, e Abraão acompanhou-os para deles se despedir. O Senhor disse então: ocultarei a Abraão o que vou fazer, devendo ele vir a ser uma grande nação e poderosa, e tendo eu de abençoar nele todos os povos da terra? Escolhi-o de facto para que dê ordens a seus filhos e à sua casa depois dele, no sentido de seguirem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, a fim de que cumpra o Senhor a favor de Abraão as promessas que lhe fez. Portanto, vemos que o Senhor trata a Abraão como um amigo íntimo em quem o Senhor faz as suas confidências. Portanto, o Senhor, no seu amor por este seu servo, o Senhor não lhe quer esconder nada dos desígnios que ele vai realizar. E esta mesma intimidade e familiaridade, Jesus manifestou na última ceia no cenáculo o mesmo sentimento com os seus apóstolos. E Jesus realmente disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos. Porquê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Portanto, vemos que dentro das promessas que o Senhor fez a Abraão, o Senhor prometeu-lhe: farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. E, por fim, o Senhor disse: e todas as famílias da terra serão em ti abençoadas. Portanto, vocês vejam que o Senhor, em atenção a que Abraão seria uma fonte de bênçãos para todas as nações. Claro que Deus só vai realizar esta promessa que ele fez a Abraão em Jesus Cristo, que é descendente de Abraão. Portanto, em atenção que Abraão ia ser uma fonte de bênçãos para todas as famílias da terra, o Senhor confia à intercessão de Abraão o destino das cidades condenadas. Portanto, o Senhor, claro, ele que sabe tudo, sabe perfeitamente o pecado destas cidades, porque diz o próprios versículos 20 e 21 que o clamor destas culpas chegou até Deus. Portanto, a maneira como o Senhor fala a Abraão é para o motivar realmente
abrir o seu coração e ter compaixão dos culpados. E a sua oração humilde e confiante pode ser uma fonte de salvação para estas cidades. Portanto, o que Jesus Cristo, com a sua oração e a obra que realizou, como Jesus Cristo é uma fonte de bênçãos para todas as nações, Abraão é chamado na raiz a ser uma fonte de bênçãos, a começar por aquelas cidades que estavam perto dele e nas quais vivia Lot. E por isso vemos que Abraão, pela sua intercessão, aproxima-se, conforma-se com a oração de Jesus Cristo. Por exemplo, a oração que Jesus Cristo fez no Jardim das Oliveiras. Portanto, a oração de Jesus é aceitar, conformar-se à vontade do Pai para a nossa salvação. E, realmente, Jesus Cristo, que nos salvou pela sua morte e ressurreição e subiu aos céus, junto do Pai, Jesus intercede por nós, pede ao Pai que derrame sobre nós a sua misericórdia, mesmo que nós não mereçamos. Portanto, Jesus, como sacerdote, a posição que ele tem no céu junto do Pai é aquela posição que o sacerdote tem no altar, os braços abertos e as mãos elevadas, e assim está Jesus diante do Pai, mostrando-lhe continuamente as suas chagas. Portanto, perante as ofensas que fazemos todos os dias, o Pai realmente olha-nos, mas olha-nos através das chagas de Nosso Senhor. E por isso o Pai não nos destrói, como nós merecíamos. Se o Pai nos fosse puxar as orelhas cada vez que a gente faz uma asneira, ninguém tinha orelhas neste mundo. Mas não, o Pai, através do Filho, diz-nos, não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Por isso, vemos a intercessão de Jesus Cristo no céu, transforma a justiça de Deus em misericórdia, graças à sua intercessão no céu como sumo sacerdote da nova aliança. Portanto, Abraão também é chamado a interceder pelos culpados. Agora, é muito importante de nós compreendermos a riqueza desta oração, da intercessão, que é diferente da súplica. Claro, a súplica e a intercessão é sempre pedir graças, é sempre pedir. Só que a súplica se eleva do nosso coração devido às nossas necessidades. Seja uma doença, seja um sofrimento, seja uma prova, seja uma carência que nós temos. Portanto, é as necessidades da vida que nos faz levantar a nossa voz para o Senhor e pedir graças para nós. Portanto, súplica é pedir a Deus graças para nós mesmos. Intercessão. A intercessão, nós saímos de nós mesmos e o nosso coração, movido pela compaixão que temos por causa dos sofrimentos dos outros, nós realmente, por compaixão, imploramos para as necessidades do próximo as graças de Deus. Portanto, a intercessão é pedir graças, mas não para nós, para os outros. Porque, como diz São Paulo, nós
alegramos-nos com os que se alegram e choramos com os que choram. Portanto, o nosso coração move-se pela compaixão que temos pelos sofrimentos, pelas misérias dos outros. E a oração de intercessão nos conforma àquela palavra de Jesus: sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Portanto, na oração de intercessão que parte de um coração compassivo, que parte de um coração misericordioso, conforma-nos à imagem do Pai. E, portanto, para Abraão chegar a este nível de interceder pelas cidades culpadas, claro que Abraão fez uma caminhada espiritual. Ele não chegou aqui espontaneamente. Portanto, a vida de oração de Abraão passou por 3 etapas. A primeira etapa foi a oração de escuta. Abraão escuta o Senhor, escuta a sua palavra e responde à palavra do Senhor através das obras, não através da palavra. Portanto, um coração que escuta é um coração que acolhe a palavra de Deus. Portanto, Abraão está nesta fase, principalmente no princípio da sua vida, quando o Senhor o chamou: sai da tua terra e vai. A chegada de Abraão a Canaã, a terra prometida, e as primeiras viagens que Abraão fez. E aí o Senhor fala a Abraão, portanto, aquele que te fez sair da tua terra é o mesmo que agora está contigo. E cada vez que o Senhor fala a Abraão, Abraão edifica um altar em honra do Senhor. Portanto, este fazer um altar para oferecer um sacrifício, ou oferecer um altar em honra do Senhor, é a resposta, é a oração silenciosa que Abraão dá ao Senhor. Depois, Abraão passa por uma segunda fase, que já é uma oração de palavra. Ele já fala com o Senhor. Mas esta segunda fase, portanto, Abraão pede, suplica, mas em forma de queixa. Por exemplo, nós já demos esta passagem, o Senhor promete-lhe um descendente e Abraão realmente queixa-se ao Senhor que realmente tu não me deste um filho sair das minhas entranhas. Por isso vai ser Eliezer o herdeiro da minha casa. Portanto, vemos que realmente esta queixa é, ao mesmo tempo, uma súplica. Portanto, na pobreza de não ter tido filhos saídos de sua esposa, realmente desta miséria, desta pena que ele tem, o seu coração eleva-se para Deus. E claro que o Senhor responde a esta amargura, dando-lhe a promessa e confirmando a promessa de um filho nascido de sua esposa. E, portanto, Abraão acreditou, Deus fez a sua aliança, sendo o Senhor que se comprometeu com Abraão, portanto, e Abraão acolhe o Senhor e os 2 anjos com uma extrema generosidade, com um acolhimento generosíssimo. E, portanto, vemos que pela caridade, pela carência de graça que tem aquelas cidades, Abraão desprende-se das suas preocupações, da sua carência, da sua pobreza de não ter filhos nascidos
da sua esposa, ele esquece de si mesmo para agora a sua preocupação ir até aquelas cidades que são culpadas. E por isso o Senhor faz depender a salvação destas cidades da oração de intercessão de Abraão. Portanto, vemos Abraão pede graça ao Senhor pelos pecadores daquelas cidades. E vemos que Abraão se aproxima do Senhor com humildade de coração. Isto é muito importante quando nós vamos rezar. É a humildade de coração. Portanto, quando os dois anjos partiram para a sua missão como executores da justiça divina, é lá que Abraão se aproxima, depois que os dois anjos partiram. E não devemos estranhar Deus enviar os seus anjos como ministros da justiça. Por que é que não devemos estranhar? Porque desde o pecado original, o Senhor Deus colocou os querubins como espadas de fogo para guardar o caminho da árvore da vida. E esta espada de fogo, os anjos no Antigo Testamento têm sempre esta espada apontada para o homem pecador. E é neste sentido que nós podemos compreender a palavra que o Senhor disse no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20 a 21. Vou enviar um anjo à tua frente para te proteger no caminho, para te conduzir ao lugar que preparei para ti. Está sempre vigilante na sua presença e escuta o que ele te disser. Não lhe desobedeças, pois não perdoará as vossas transgressões, e ele fala em meu nome. Portanto, o homem peca quando desobedece às inspirações que o anjo dá. E, portanto, perante a culpa, o anjo aponta sempre a espada da justiça de Deus contra a culpa. É neste sentido que o Senhor diz que o anjo não perdoará as vossas transgressões. Perante a impenitência e perante o coração do homem, o anjo sempre vai dizer: fizeste mal, fizeste mal, fizeste mal. Sempre o anjo vai repetir a mesma coisa. Sempre. Somente quando o homem, caindo nele próprio e em contrição humilde e sincera, pede perdão, é que o anjo levanta a espada da justiça de Deus para fazer descer até nós a misericórdia divina que nos impele a ir ao sacramento da misericórdia, da reconciliação do perdão. Portanto, perante a impenitência, ele sempre vai dizer: fizeste mal. Mas quando há uma contrição, realmente o anjo levanta a espada da justiça para fazer descer a misericórdia. Portanto, é para nós um mistério como no Antigo Testamento os anjos realmente aparecem várias vezes como ministros da justiça de Deus. Só para dar alguns exemplos, por exemplo, a 10ª praga do Egito foi exercida, foi executada por um anjo. Vejam, a Êxodo 12. Também o castigo que o Senhor dá a David por causa do recenseamento foi executado por um anjo. Vemos isto em 2 Samuel. Também o castigo sobre o exército de Sinaqueribe quando ele cercava Jerusalém. Também foi um anjo que executou.
esse castigo. O segundo livro dos Reis. Também, por exemplo, o último exemplo que nós temos do anjo como ministro da Justiça é a anunciação do anjo Zacarias, pai de João Batista. São Gabriel anuncia a boa nova, Zacarias não deu a resposta, imediatamente o anjo castigou, vais ficar mudo até que isto tudo aconteça. E assim foi. Portanto, vemos que só com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, através da encarnação, é que realmente os anjos suspendem este ministério. E a espada flamejante foi quebrada com a morte de Jesus na cruz. Portanto, na cruz, Jesus, que pagou por nós a dívida que a humanidade tinha para com Deus Pai, Deus, ao pagar a nossa dívida, transforma a justiça do Pai em misericórdia. Por isso, entre a primeira vinda e a segunda, se situa o tempo da Igreja, o tempo do Espírito Santo, é o tempo da misericórdia. E os anjos só vão aparecer de novo como ministro da Justiça por ocasião da segunda vinda. E por isso, no Evangelho, o Senhor dá muitos detalhes, como no juízo final, os anjos vão actuar como ministros da justiça de Deus. Portanto, até à segunda vinda de Nosso Senhor, os anjos aparecem a ajudar-nos como ministros da sua misericórdia. Bom, voltamos à história de Abraão. Vemos que Abraão aproxima-se do Senhor com esta atitude humilde. Por exemplo, o versículo 27, pois que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Portanto, vejam como Abraão se coloca tão pequenino aos olhos de Deus. E Abraão diz, o Deus Santo, o Deus Justo, vai destruir toda a cidade se houver 50 justos na cidade. Portanto, Abraão usa o argumento que Deus é justo, é santo, e por isso Deus não pode cometer nenhuma injustiça. E vemos que Abraão intercede sempre com muita humildade 6 vezes. E vai baixando o número dos justos até chegar a 10. E é interessante, quando ele chega a este extremo, ele diz que o Senhor não se irrite, porém falarei mais do que esta vez. Talvez só se encontrem 10. E realmente o Senhor termina o diálogo por aqui. Porque se continuasse, Abraão ia diminuir ainda. Talvez só hajam 5. E Abraão sabia bem que em Sodoma estava Lot, a sua esposa e as 2 filhas. Eram 4. Por isso, vocês vejam como realmente a confiança de Abraão vai longe. Ele puxa ao extremo o pretexto para Deus perdoar. E é o que se passa conosco no sacramento da confissão. Para Deus nos perdoar, precisamos de ter uma contrição. Claro que o ideal seríamos ter uma contrição perfeita,
É isso que nós dizemos no ato de contrição, nunca mais voltar a pecar. Isso seria a contrição perfeita. Mas nós sabemos, nós temos consciência que a nossa contrição é imperfeita. Até nos soa à nossa boca, aos nossos ouvidos, eu estou a mentir. Como é que eu estou a dizer ao Senhor que nunca mais voltarei a pecar, se eu sei que eu vou sair daqui e já estou a fazer o mesmo? Mas, para Deus nos perdoar, basta o pretexto da contrição imperfeita. E a contrição imperfeita manifesta-se no ato de humildade de irmos ter com um sacerdote, ministro de Cristo, ministro que exerce o ministério da reconciliação em nome de Jesus Cristo, e o facto de irmos ter com um sacerdote que é um homem pecador como nós, até pode ser mais pecador ainda, só Deus é que sabe, mas o facto de irmos ter com um irmão nosso, que o Senhor lhe confiou o ministério da reconciliação, este ato de humildade que nós fazemos, de abrir o nosso coração, não para contar as coisas boas, mas as nossas misérias. É como vamos ao médico. A gente, quando vai ao médico, não vai dizer: ai, senhor doutor, sinto-me tão bem, estou cheio de saúde, estou cheio de energia, estou cheio de boa disposição. Ninguém diz isso. Quando a gente vai ao médico, é para apresentar os nossos bobôs. Por isso, aquilo que não vai bem. A mesma coisa nós fazemos perante o médico divino. E para Deus, só este ato de humildade é um bom pretexto para Ele nos perdoar, mesmo que a nossa contrição seja imperfeita. E por isso, Abraão dá a Deus um pretexto para ele perdoar. E é por isso que o Senhor sempre diz: em atenção aos 10 justos, não destruirei a cidade. Portanto, vemos como o Senhor, em atenção à oração de um homem frágil, pecador, sujeito às limitações, mas que acreditou no Senhor, realmente o Senhor desce ao mínimo para perdoar a cidade. Se houver 10, não destruirei a cidade. Mas infelizmente só havia 4. Portanto, vocês vejam como o Senhor estava disposto a usar de misericórdia para com aquelas cidades culpadas. Se realmente houvesse 10 justos, ele iria atender à intercessão de Abraão. Agora vocês imaginem isto, como é que o Pai do céu não responderá perante a intercessão que Jesus Cristo faz por nós? Mas Jesus Cristo pede por nós, não só no céu, mas em todos os altares onde se celebra a Santa Missa, onde se renova o sacrifício da cruz. Em cada missa, Jesus oferece a sua vida e pede pelas intenções daqueles que estão presentes na igreja. E também pede por todas aquelas intenções que nós depositamos sobre o altar. É verdade que todos os momentos, a todas as horas, se peca. No mundo inteiro, sempre se está a cometer pecados.
mas também em todas as horas, em todos os momentos, sempre se está a celebrar uma Santa Missa. E por isso, Jesus no altar, ele nasce, morre e ressuscita por nós, pobres pecadores. Por isso, ele pede por nós, mesmo que nós não mereçamos as graças de Deus, mas que Jesus pede por nós, pede. Por isso, vocês vejam, se a oração de Abraão comoveu tanto o Senhor, imaginem a oração de Jesus Cristo. Por isso, na igreja, o apostolado da oração é muito importante. Por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos, quando Pedro estava preso, a comunidade cristã estava reunida em casa de Maria, mãe de Marcos, e todos unidos num só coração e numa só alma, estava rezando com muita insistência pela libertação de Pedro. Portanto, foi em atenção à oração da igreja que Deus enviou à prisão o anjo para libertar Pedro, para que Pedro não ficasse sujeito ao tribunal e fosse condenado à morte já naquele momento. E nas cartas de São Paulo, vemos muitas vezes, só alguns exemplos, vemos na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, na carta aos Tessalonicenses, muitas e muitas vezes, São Paulo fala que reza por todos. E também ele se recomenda a oração dos irmãos. Até mesmo pede aos irmãos, às comunidades cristãs, que rezem por ele, para que a sua palavra comova os corações. E, realmente, São Paulo aconselha que a oração do cristão não deve ter limites, não deve ter fronteiras. Portanto, os cristãos devem rezar por todos e também pelos que exercem autoridade. Os cristãos devem rezar por aqueles que os perseguem e devem rezar mesmo pela salvação daqueles que rejeitam o Evangelho. Portanto, o cristão é convidado a deixar correr a sua oração sobre todas as misérias do mundo. E, para terminar, eu gostaria de levar o meu olhar para Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é o grande modelo da oração, ela é a grande intercessora. Portanto, foi graças à oração que Nossa Senhora fez no templo que o Pai deixou-se comover e apressou a vinda do seu filho. E por isso foi a esta sua humilde serva que o Pai entregou o seu próprio filho. E foi nela que realizou o mistério da encarnação. E também foi graças à intercessão que Maria fez em Caná que Jesus realizou o primeiro milagre. E por isso nós não temos o direito de duvidar da intercessão que a Mãe do Céu faz por nós junto do Filho. E vocês reparem, às vezes nós dizemos as coisas por dizer e não medimos a força da nossa oração. Cada vez que nós rezamos a Ave Maria, dizemos: rogai por nós, pecadores, agora. Portanto, no momento em que nós estamos a rezar a Ave Maria, estamos a pedir a Nossa Senhora: reza por nós agora, neste momento. Portanto,
pede por nós todas aquelas graças que necessitamos, que nós nem sequer sabemos pedir. Mas neste momento estamos a pedir: rogai por nós, pecadores, agora. E o maior pedido, a maior súplica que nós fazemos à Mãe do Céu é aquela que termina a Ave Maria. E na hora da nossa morte. Rogai por nós, pecadores, agora, hoje, neste momento, e na hora da nossa morte. E somente eu vos vou dar este pensamento. Ao fim da nossa vida, quantas Ave-Marias nós rezamos? Quantas vezes pedimos a Nossa Senhora que ela reze por nós, pecadores, na hora da nossa morte? Portanto, o pedido que nós fizemos à Mãe a vida toda, na hora da nossa morte, toda aquela força de súplica e de intercessão está presente na hora da nossa morte. E podemos estar seguros, o que pedimos à Mãe a vida inteira, ela fará no momento da nossa morte. Podemos contar com a sua intercessão por nós junto do Filho. Por isso, Nossa Senhora é chamada Mãe da Divina Graça, Mãe das Misericórdias, Mãe do Perpétuo Socorro, Omnipotência Suplicante. Por isso não podemos duvidar desta intercessão maternal da nossa Mãe do Céu. Por isso a Igreja aplica a Nossa Senhora, às missas votivas de Nossa Senhora, esta frase de Carta aos Hebreus: aproximemo-nos com grande confiança ao trono da graça, a fim de alcançar a misericórdia e encontrar graça de uma ajuda oportuna. Amém.